Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o espaço que o Grupo Para Tudo é Dica, para a gente discutir temas relacionados com a cidadania, com o bem-estar da comunidade e, sobretudo, com as questões que dizem respeito à população. Eu tenho aqui um entrevistado que ele pode falar muito bem sobre todos esses aspectos que eu mencionei agora. É o vereador André Fraga, do PV, ele tem 40 anos e tem uma questão muito importante na vida pública dele. Ele estava me confirmando aqui, Pablo, eu só tive um partido e pretendo continuar. É no Partido Verde, no PV. É isso mesmo, André? Seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. É isso. Ano passado eu fiz 20 anos de filiado ao Partido Verde. A gente comemorou porque, afinal de contas, hoje com essa fluidez que os políticos têm toda hora mudarem de partido em função de um contexto eleitoral, eu faço um esforço muito grande para que eu continue essa trajetória no Partido Verde, principalmente porque o Partido Verde foi escolhido na minha tenra juventude por conta das bandeiras. Eu ainda era um estudante de engenharia ambiental à época, já acreditava na pauta ambiental como transformação da sociedade e o Partido Verde era a principal escolha, o principal caminho. De lá para cá, foram 20 anos, eu estou aqui com vocês até hoje, no Partido Verde, agora com o mandato de vereador. A gente vai falar sobre questões desenvolvendo o mandato de André Fraga. Algumas das propostas que ele apresenta para a sociedade realmente provocam muita discussão. Por exemplo, a questão do uso do canabidiol medicinal na rede pública. Mais recentemente, uma lei sancionada a respeito do uso de canudo plástico em estabelecimentos comerciais. São temas que a gente vai abordar aqui. Mas antes, eu quero falar com um engenheiro ambiental, um representante eleito do Partido Verde que trouxe essa bandeira do ambientalismo, da ecologia aqui para a política partidária do Brasil. Eu quero falar sobre estragos das chuvas no estado, mas sobretudo em nossa capital. Isso tem a ver com mudança climática, André? Sem dúvida nenhuma, Pablo. A gente tem alertado isso há muito tempo e o movimento ambientalista, os cientistas têm alertado isso há décadas. Quando a gente altera o clima do planeta em função de atividades humanas, especialmente de emissões de gases de efeito estufa, que estão aí em todas as nossas atividades, mas principalmente transporte, indústria, faz com que o clima do planeta, comece a ficar completamente descontrolado, desorganizado. Isso tem um efeito colateral que é muito importante, que é o mais visível para a sociedade, que são os eventos climáticos extremos. O que são eles? São aqueles eventos que, por exemplo, no caso da chuva, uma quantidade de chuva que era para ocorrer em um mês, ocorre em algumas horas, com muita força. E aí poucas cidades do mundo, eu arriscaria até dizer que nenhuma cidade do mundo está preparada para enfrentar eventos climáticos extremos, como os que já começam a acontecer, já acontecem. Outro evento climático extremo comum, a gente viu isso acontecer, tem visto isso acontecer com certa frequência, são as estiagens prolongadas, as secas muito severas. Então, no Rio Grande do Sul, esse ano, no final do ano passado teve, agora a gente está tendo chuvas aqui no Nordeste, mas ano passado a gente teve chuva muito forte, ano retrasado também. Então, cada ano nós estamos enfrentando mais eventos climáticos extremos e isso é efetivamente o resultado da mudança do clima global. Vindo para aqui, para Salvador, a realidade da capital, eu vejo muita gente comentando sobre Salvador não ser uma cidade arborizada. Aliás, indo mais além, Salvador, segundo apontam alguns políticos de oposição, Salvador tem uma característica de derrubar árvores. Você, que tem um papel de isenção ali na Câmara, eu observo muito suas ponderações, às vezes críticas ao prefeito Bruno Reis, às vezes apoiando alguns projetos da prefeitura. Como é que você enxerga? Realmente Salvador tem desmatado muito suas áreas verdes ou isso é um processo natural na evolução da cidade? Acho que precisa fazer esse debate sobre a arborização urbana de maneira descontaminada, Um debate que ele é muito contaminado pela disputa eleitoral, pela disputa partidária. Eu estive até o ano passado vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. A arborização urbana, é importante que se diga, é uma ciência. As pessoas muitas vezes passam na frente de um imóvel onde a prefeitura, até mesmo o proprietário, está precisando fazer a retirada de uma árvore e acham aquilo um absurdo. Mas desconhecem, por exemplo,
a realidade do que acontece. Muitas vezes a espécie é uma espécie exótica, invasora, está levantando a calçada, está afetando a segurança do edifício, do muro, está invadindo o sistema de drenagem, de esgoto, de água. Então, a arborização, quando feita de maneira equivocada, apresenta uma série de problemas e desafios que muitas vezes o cidadão comum, leigo, desconhece e o político mal intencionado tenta se aproveitar para jogar para a torcida. Salvador é uma cidade que, de fato, é uma cidade que precisa ser muito mais arborizada. Não é uma cidade que foge à regra das cidades brasileiras, tirando poucas cidades que, de fato, foram planejadas e conseguem ali manter um processo de arborização estruturado. Mas nos últimos anos se plantou muita árvore em Salvador. Agora, são árvores que são plantadas como mudas, né? Para dar resultado visível, inclusive. É preciso de tempo. Décadas. Outro dia eu estava num debate muito interessante que uma pessoa veio me questionar por que tiraram árvores centenárias da avenida tal. Eu falei, aquela avenida tal foi aberta na década de 70. E quando ela foi aberta, aquelas árvores foram plantadas. Então, elas não são centenárias. Agora, elas são de grande porte, porque elas já têm 60 anos, 50 anos. Então, por outro lado, são árvores exóticas, que não são nativas da nossa região, na época foram plantadas. Você quer saber onde é que tem árvore centenária em Salvador? Na Avenida 7 de Setembro, né? Do Pôr da Barra até a Praça Castro Alves. Você vai encontrar aqueles oitis, eles de fato são centenários de arborização urbana, plantadas como urbanismo. Eu arriscaria dizer que são as únicas árvores centenárias que nós temos em Salvador. Interessante. Então, é importante que as pessoas não se deixem contaminar por um debate raso, porque o desconhecimento leva a que a gente propague informações falsas. Então, é uma cidade que precisa de arborização? Precisa. Mas eu sempre digo, recentemente eu até botei um vídeo no meu Instagram mostrando um plantio que eu fiz no Vale do Canela. Uma série de espécies nativas que são os pau-ferro e hoje estão num porte considerável já, oferecendo sombra, se transformando num belo espaço paisagístico. Eu faço sempre um convite no final. Você que está aí reclamando, que está falando que não tem árvore na cidade, quantas você já plantou? Quantas você efetivamente cuida, rega, ajuda a cuidar? Então, eu gosto muito de trazer o cidadão para essa responsabilidade. Você, além de vereador eleito com mais de 5 mil votos, você tem um trabalho junto à secretaria. A secretaria que já mudou de nome na prefeitura, mas que é responsável pela sustentabilidade, pela parte da convivência do ser humano com essa urbanização. Como é que anda, na sua avaliação, um projeto que nasceu com você, o projeto das hortas urbanas? Como é que está atualmente? Parou, continuou, está bem? O projeto continua, a gente tem dado suporte às hortas. As hortas tiveram problemas aí durante a pandemia, porque tem um perfil de frequentadores da horta que é muito voltado para os idosos. Então a pandemia, o idoso era o principal grupo aí de risco e precisou se recolher, em que pese a horta seja ar livre, em tese tinha menos risco. Mas durante a pandemia as hortas tiveram um baque muito grande enquanto atividade. Logo após a pandemia cessar, nosso mandato começou a desenvolver uma série de mutirões para limpeza, reestruturação das hortas, e muitas delas retornaram, algumas não retornaram, e novas estão sendo implementadas pela prefeitura. A prefeitura segue implementando hortas urbanas. Nós fizemos, inclusive, um encontro municipal de hortas no Parque da Cidade, com debate sobre como controle de pragas, troca de sementes e mudas, plantio de plantas alimentícias não convencionais, enfim. Então, está rodando, mas teve esse desafio da pandemia, como toda atividade que enfrentou. Toda atividade, principalmente as de ao ar livre. Eu estou conversando com o André Fraga, 40 anos, ele é vereador pelo PV aqui na Câmara Municipal de Salvador e pode conversar conosco também na condição de engenheiro ambiental para os grandes desafios que estamos vivendo com relação à convivência homem, natureza, animais, todo o contexto que a gente está passando no mundo no momento. E falando em contexto, recentemente foi muito noticiado o seu projeto de lei, passou pela sanção do prefeito, sobre a utilização de canudos biodegradáveis que passam a ser obrigatórios em estabelecimentos comerciais de Salvador. Aqui eu gosto, André, de fazer o papel de advogado do diabo, porque dá a você a oportunidade de colocar-se diante de críticas. Algumas pessoas mencionaram, mas isso vai ficar mais caro para os donos de estabelecimentos comerciais. Vai ficar mais caro ou, no fim, compensa? Então, isso é um debate interessante, porque qual o motivo de
eu propor a eliminação do uso de canudos plásticos na cidade, né? Primeiro, logo no início, meu primeiro PL apresentado, Pablo, quando eu assumi o mandato, foi a eliminação total de plástico de uso único na cidade de Salvador, que é o popular descartável. Por quê? Porque você usa aquele produto por alguns minutos e ele depois vai levar centenas de anos para se desfazer na natureza. Só que quando ele se desfaz, o processo de degradação desse material, ele não, diríamos assim, ele não é incorporado da natureza, porque ele é um material sintético, transformado. Desculpe interromper, basta a gente ver, e você que está assistindo aí pode fazer uma pesquisa sobre microplásticos. Pronto, como está acontecendo da gente ser... Ele está ali, Paulo está estudando. É a leitura de pensamento aqui, mas continue que você Pronto, quer... Quando ele se degrada, ele vira microplástico. Então ele vai virando microplástico na natureza. No nosso caso, que vivemos numa cidade litorânea, uma parte vai para o mar, porque, né, chove, vai para o rio, para o riacho, vai para o mar. O mar, ele vira alimento de peixe e o peixe é alimento de gente. Né? Vai comer a moqueca na sexta-feira, vai comer plástico junto. Plástico hoje, o microplástico já... outro dia eu estava lendo uma matéria que algumas marcas de água mineral... Olha aí. Já encontraram microplástico. Ou seja, está indo para o lençol freático e entrando... A gente respira. Um estudo mostrou que em Paris se respira 1 cartão de crédito por ano de plástico. Olha isso. Então, e aí vai para o seu organismo, obviamente, com uma série de impactos na saúde das pessoas. Então, o canudo é daqueles produtos que são perfeitamente dispensáveis. Você vai no restaurante, você precisa de um canudo para tomar um suco? Não precisa. Vai pedir um refrigerante, bota no copo. Ah, não, eu gosto de canudo. Pô, pega um canudinho, leva de casa, um canudo ou pode ser próprio de plástico, mas reutilizado de silicone, pode ser de bambu, pode ser de metal, né, de aço inox. E, na prática, a gente tem aí, então, a possibilidade de eliminar algo que é desnecessário e que a gente usa de maneira, diríamos assim, desenfreada na cidade. Então, quando você vai tomar uma água de coco, por exemplo, a gente faz muita limpeza de praia, né? Eu participo de muita limpeza de praia, Paulo. E a Limpub, ela passa muito cedo limpando a praia. Ela passa com aquele caminhãozinho, tratorzinho, limpa tudo. E a gente geralmente entra depois que a Limpub já passou. A gente sempre fala, pô, vai limpar a praia, mas a Limpub já passou. Mas a gente acha muito plástico ainda. E eu arrisco dizer que entre 30% e 40% é de canudo. Ou seja, é uma lei importante e necessária. E respondendo a sua pergunta, eu conversei recentemente com algumas pessoas, donas de estabelecimentos, de restaurantes, bares, etc. E eles afirmaram que hoje já não tem impacto de ampliação de custo. Perfeito. As alternativas. Tá aí. André Fraga explicando aqui o projeto dele, em que coloca a utilização de canudos biodegradáveis para os estabelecimentos em Salvador. Tem muita coisa que a gente pode falar com o vereador André Fraga, porque as questões que ele traz dizem respeito, muitas vezes, a uma vanguarda que quebra o senso comum ou o conservadorismo de algumas pessoas que são voltadas para a manutenção do status quo, por exemplo. Uma delas é o uso do canabidiol. E aí você já me explicou em outras oportunidades, você já me disse, Pablo, canabidiol não tem nada a ver com maconha. É um remédio extraído da cannabis sativa. Em que ponto está o seu projeto para que a rede pública em Salvador utilize o canabidiol para pacientes? É isso, Pablo. Esse medicamento ele é envolto numa falsa polêmica, né? Porque se a gente for retornar na história, os motivos da proibição, inclusive, da circulação do uso de cannabis, da maconha, de âmbar, enfim, tem vários nomes, a gente vai entender que tem ali um elemento social, de controle de população, mas isso é um debate para outro momento. Então, mas esse preconceito ele veio ao longo das décadas e segue até hoje muito presente. Só que esse preconceito começa a ser quebrado quando pessoas passam a fazer uso de medicamentos que são naturais, que é apenas a extração de um óleo de uma planta, algo completamente natural, nada produzido por grandes laboratórios que investiram milhões e milhões em estudos e que depois querem tirar esse lucro de volta, e que resolve
ou ajuda a amenizar efeitos de muitas doenças. Mas quando eu falo muitas, são muitas. Desde crianças que têm microcefalia e passam por uma série de convulsões diariamente e eliminam essas convulsões. Crianças com transtorno do espectro autista que, de alguma maneira, veem suas questões amenizadas. A gente vai para fibromialgia, a gente vai para doenças neurodegenerativas, né, como mal de Parkinson. Enfim, a gente vê que a cannabis medicinal, e a gente vê para o CBD, o THC, o CBG, são vários compostos químicos que produzem muitos benefícios para as pessoas. E aí a gente começa a quebrar o preconceito a partir dos resultados. Então, a gente conseguiu aprovar a lei, mesmo com o apoio de uma bancada mais conservadora na Câmara. A gente conseguiu convencer o prefeito Bruno Reis a sancionar a lei. E, nesse momento, já há uma comissão técnica instalada na Secretaria de Saúde para regulamentar a lei com um prazo de que em 6 meses a gente já esteja entregando o primeiro frasco de CBD ou cannabis medicinal, que pode ser CBD, THC, CBG, etc., para os pacientes. Estamos definindo quais enfermidades, né, quais patologias inicialmente vão ser atendidas, mas a gente está aí no caminho para organizar, de fato, essa agenda, que é uma agenda, como você falou, uma agenda de vanguarda, mas que não deveria ser. Porque se essa planta, se a cannabis estivesse já sendo estudada há mais tempo, certamente nós teríamos amenizado o sofrimento de muita gente por aí. Eu já vi especialistas em bioquímica, farmacêuticos, chamando a cannabis de uma farmácia completa e que a falta de estudos, de técnica, de apuração sobre o que pode ser feito ainda limita essa utilização. Mas aí, saindo da utilização medicinal para o uso recreativo, a gente percebe um mundo, pelo menos eu, de onde eu enxergo, o mundo tem se movimentado para uma descriminalização. Eu até fiquei surpreendido com a Alemanha tomando decisões desse tipo. O Brasil, o Supremo Tribunal Federal votando questões, inclusive com gramatura, quantidade que poderia ser usada como plantado por usuários. Como é que você enxerga isso? É um momento que o mundo está vivendo em que vai tirar uma chaga que a maconha apresenta, assim, um carimbo de droga maligna e tal. Como é que você está vendo isso? Veja, ao longo da humanidade, Pablo, o ser humano ele sempre vai em busca de alteração da consciência, né? Em qualquer cultura. Você pode ir para a cultura, enfim, a civilização romana, que usava muito vinho, né? E você tinha inclusive o Baco lá dedicado, um dos deuses era dedicado ao vinho. Você pode ir para as culturas mesoamericanas aqui com o xamanismo de ayahuasca. Enfim, por aí vai uma dezena e centenas de opções e alternativas. E aí, acreditar que com proibições institucionais, legais, criminais, você vai impedir que as pessoas busquem esse tipo de atividade, de experiência, é ser muito inocente, né? A principal experiência mais conhecida no mundo foi a lei seca nos Estados Unidos, que as pessoas tomavam cachaça de batata, cachaça que faziam em casa, o que foi um grande problema de saúde pública. Se transformou num grande problema de saúde pública. Não tinha controle, não? E hoje nós temos um grande problema de saúde pública, além de um problema de segurança pública. Porque a gente transforma uma planta, que é só uma planta, vamos pegar o caso específico da cannabis, em algo proibido. O que acontece? As pessoas entendem que é proibido, mas você sabe que é socialmente aceito. Se você circular em Salvador, em vários lugares, alguns eventos, shows, festas, as pessoas fazem uso com muita liberdade, sem nenhum medo de se esconder, sem nenhuma vontade de se esconder. Mas, por outro lado, uma série de bairros e comunidades nas cidades brasileiras e na América Latina principalmente, são hoje são bairros sitiados, são uma briga constante entre facções que fazem com que as populações vivam sob o medo, as milícias também se aproveitam disso. Então, os efeitos colaterais que a proibição promoveu são, na verdade, muito piores do que, em tese, os benefícios dessa proibição. Isso é claro, né? Encarceramento em massa, jovens sem informação adequada e entrando, de fato,
para o vício em função da falta de informação. Veja o caso do cigarro. Todo mundo fumava antigamente. Quando você começou a ter mais claramente a informação no próprio maço do cigarro, caiu muito o uso de cigarro. Então eu defendo que as pessoas tenham o acesso à informação e a partir daí elas decidam o que elas podem ou não fazer. Claro que com muito controle, como todos os lugares do mundo onde essa política vem sendo implementada, vem sendo controlada. Se você pega o caso dos Estados Unidos, muitos estados estão regulamentando o uso recreativo da maconha, por exemplo. E, se eu não me engano, Nova York ou Colorado, eles conseguiram, em um ano, no primeiro ano de regulamentação, o maior volume da história em impostos que foi aplicado em educação e em saúde. Ainda tem esse fator. Você arrecada. Imagina, hoje estima-se que algumas facções brasileiras consigam ter um faturamento de bilhões de reais por ano. Traficando o produto. Vários produtos, e aí isso deriva para uma série de outras atividades ilegais e criminosas. E imagina se parte desse recurso voltasse para o Estado. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Aqui na fronteira da Bahia com Pernambuco, tem ali o Polígono da Maconha. O Polígono da Maconha é uma área extremamente perigosa. Você possui uma superintendência da Polícia Federal, uma das raras superintendências fora de capitais, para tentar segurar esse plantio ilegal à beira do Rio São Francisco. Imagina vocês, em vez de tivesse ali uma superintendência da Polícia Federal, tivesse uma superintendência da Anvisa, uma universidade de farmácia, uma universidade pesquisando os benefícios de medicina, e você tivesse, imagina a transformação daquela região que é pobre, né, do sertão, e ainda bota uma parte importante da população na criminalidade porque trabalha nessas plantações. E quando você fala isso, estou conversando com o André Fraga, quando você fala isso, é importante a gente mencionar que isso não é utópico. Nos Estados Unidos, você acabou de citar, existem fazendas... Califórnia. Inclusive, Mike Tyson, né, o ex-pugilista, é dono de algumas... sócio de algumas fazendas que cultivam a cannabis sativa. Aquela Rihanna também. Snoop Dogg. Exato. E tal. Muita gente famosa que faz até a divulgação do produto. Conversando aqui com o André Fraga, ele também tem uma atuação do lado esportivo. Eu vejo você muito envolvido com questões de natação, de Ironman, de skate, de ciclismo. E eu percebo que o ambiente em Salvador é hostil para o ciclista, tanto o ciclista de competição quanto o ciclista que usa como meio de transporte. De que maneira a gente pode ajudar as pessoas a praticar ciclismo na capital? Isso é interessante, Paulo, porque a gente está, através do mandato, lançando em breve o Manual do Ciclista. Nós temos várias situações. Por exemplo, quem quer começar a pedalar tem um pouco de insegurança, porque, de fato, o trânsito é um espaço hostil e você precisa ter muita coragem em algum momento para encarar o trânsito sozinho. E qual é a ideia do manual? É para você entender quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Porque também muita gente sabe que eu trabalho nessa agenda do ciclismo e às vezes me manda mensagem reclamando: não, o ciclista não respeita a sinalização, atravessa de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. E de fato o ciclista também tem obrigações, não apenas direitos. A cidade ela é de todos, a gente precisa entender inclusive que há uma coisa chamada hierarquia de prioridade nas vias. Então a primeira prioridade é do pedestre. O pedestre é a prioridade 0. Depois a prioridade é do ciclista. Por terceiro, a prioridade é... motociclista. Na verdade seria do transporte de massa, né? E aí depois vem do veículo individual, carro, etc. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes tem um ciclista andando na pista e o motorista abre o vidro e grita: sai daí, vai para a ciclovia. Não, o ciclista tem direito de andar na pista. Isso. Até porque a ciclovia tem um limite de velocidade, que geralmente quem pedala com frequência ultrapassa esse limite de velocidade e pode pedalar na pista. Isso é importante dizer. Então, quando você que está no carro, e às vezes não é ciclista também, porque muitos ciclistas também são motoristas, e vi um ciclista na rua, não grite para ele ir para a ciclovia, porque a ciclovia a rua também é espaço do ciclista. E você tem que dar, na verdade, prioridade de reduzir a velocidade e abrir espaço para o ciclista. E aí a gente está lançando agora o manual para justamente fazer essa formação, tanto em motoristas como para ciclistas, para entender que a cidade é um espaço de todos nós. Temos conversado muito com a gestão municipal, o executivo, no sentido de que as ciclovias sejam interligadas e que haja mais campanhas de
mobilização e educação para as pessoas. Porque, às vezes, se lança uma outra campanha, mas é isso que eu estou falando, o motorista ele não conhece os direitos do ciclista, e ele precisa conhecer. Porque ele está muito mais seguro dentro do carro no ar-condicionado do que o ciclista que está ali, muito exposto, e enfrentando a cidade e prestando um benefício muito maior do que quem está no carro. Não está poluindo. Não está poluindo. Não está engarrafando. Está melhorando a sua saúde, que depois não vai impactar o sistema público, muitas vezes, né, com problemas de obesidade, hipertensão, diabetes. Então é importante que a gente entenda isso, e a bicicleta é esse grande equipamento hoje que as cidades no mundo inteiro estão investindo, né? Para mim é um benefício, é uma vantagem muito grande poder fazer essas entrevistas, porque a gente vai conhecendo novos pontos de vista, a gente vai ponderando outras questões, vai ampliando o nosso horizonte de mundo. Falando em ampliar o horizonte de mundo, você acabou de mencionar, às vezes eu recebo uma mensagem, deve ser um WhatsApp, alguma coisa, de alguém reclamando, falando, e eu vi outdoor você anunciando aplicativo para a interação do público, do contribuinte, do cidadão, do eleitor com o seu mandato. Como é que vai funcionar isso? A pessoa vai poder fazer o que com esse aplicativo? É isso, Pablo. A gente sempre teve uma discussão muito grande no mandato de como é que a gente transforma o mandato nesse espaço muito mais próximo do cidadão. É meio clichê, mas o cidadão brasileiro reclama muito da distância do político, né, e do cidadão com o político. Em que pese o vereador seja esse político mais próximo das pessoas, ainda há uma certa distância. Então a ideia foi, já que nós temos tantas ferramentas digitais disponíveis, por que não apresentar uma plataforma que possa permitir com que o cidadão comum apresente denúncias, acompanhe o nosso trabalho parlamentar, apresente uma ideia, por exemplo, de uma legislação, uma indicação, um requerimento necessários, faça alguma solicitação para a melhoria no seu bairro, como, né, essa ponte que também o vereador acaba sendo com o executivo. Então o aplicativo vai servir para tudo isso e também para que a gente possa criar ali uma comunidade de cidadãos engajados a partir dessa vontade de transformar a cidade num espaço melhor, mais humano, mais justo, mais sustentável. Então o aplicativo ele já está nas plataformas, né, tanto para iOS como para Android. É um aplicativo muito leve, né? Então ele não precisa se preocupar. Quem tiver interesse em participar desse processo de cidadania na cidade não vai ocupar muito espaço no celular, então isso é importante, porque a partir dali você vai conseguir, de alguma maneira, ajudar a transformar a cidade, né, junto com um vereador de mandato. Então, o vereador de mandato está ali e a gente, de alguma maneira, é esse catalisador das demandas, né? Então chega muita coisa no mandato, mas muita coisa que a gente consegue triar e fazer acontecer. E a ideia é que o aplicativo seja isso mais fácil. Você não precisa ir no gabinete do vereador. Se você quiser, vai ser muito bem-vindo, a gente vai conversar, a gente vai bater papo. Mas se não quiser, dá para a gente fazer isso via o nosso aplicativo. André Fraga, do PV, conversando conosco aqui no Linha de Frente, a gente falando sobre coisas da política, questões de Salvador e também da baianidade. Conversando com você, a gente está há poucos meses de iniciar a campanha das eleições municipais de 2024. Eu sei que você teve uma votação de pouco mais de 5 mil votos, mas todo vereador, todo político tem pretensões e ambições mais altas. No seu plano, no plano do PV, do Partido Verde, como é que vai ser essa campanha? Você é reeleito? Claro que depende do voto da população, mas vocês têm a matemática aí, vocês têm uma matemática, você aumenta essa votação, como é? O mandato te credencia para voos mais altos? É isso, Pablo. Na verdade, assim, eu sempre costumo brincar que eleição, você sabe, que é só quando abre a urna, né? Na verdade, quando fecha, né? Quando abre, só começa. Eu lembro que interessante que na última eleição a gente já estava faltando menos de 1% de apuração e as pessoas já queriam comemorar. Eu falei, deixa fechar 100%, porque ainda dá para mudar. Então eu queria muito que fechasse 100%, porque é isso, você faz tudo que pode fazer. Então o nosso trabalho nos últimos 3 anos foi de muita dedicação para a cidade. Nós fomos o mandato que mais apresentou projetos na Câmara. A gente conseguiu, na minha opinião, aprovar projetos importantes que transformam a vida das pessoas, e não apenas projetos que, de alguma maneira, são projetos que deixam
enfim, não fazem diferença para a cidade. Então, seja a questão do canudo que você citou, seja a gente aprovou projetos com relação à bicicleta, a gente aprovou o projeto da cannabis medicinal, projetos que mudam também algumas lógicas na educação municipal. Então, são projetos que transformam a vida das pessoas. Por outro lado, também, a gente fez muito trabalho de conexão com o executivo, de trazer as pautas de demanda. Então, o que a gente espera, a gente gostaria que esse trabalho fosse reconhecido na hora que a urna for aberta, né? Eu sou pré-candidato à reeleição, imagino que a gente vai ter uma votação que, de alguma forma, nos credencia a um novo mandato. O fato, André, desculpe, o fato de ser uma federação PT, PV, PCdoB, isso modifica alguma coisa na sua estratégia de campanha, na sua estratégia eleitoral, ou você parte do mesmo jeito que foi na eleição passada? Não muda porque eu acredito muito na força do trabalho, né, Pablo? Porque se você trabalha, se você desenvolve, minha equipe sabe como funciona lá. A gente trabalha o tempo inteiro, a gente tem um planejamento muito claro, quais são os projetos, as metas, quais são os indicadores que a gente monitora, onde é que a gente quer chegar, quais são, de fato, as entregas que a gente pretende fazer para as pessoas. Então, isso tudo independe de se você vai estar na federação, se você vai estar no partido solto, se é partido B, C ou D. Se você está conseguindo fazer com que a população entenda que você, de fato, aproveitou a oportunidade que foi dada, a confiança, o voto de confiança, e está trabalhando para dar retorno, depende de onde você vai estar, mas a estratégia não muda, né? A minha estratégia é trabalho, e o resto vem como resultado. André Fraga, vereador de Salvador pelo Partido Verde, nosso convidado aqui no Linha de Frente de hoje. Sempre uma conversa inteligente, uma conversa agradável e, sobretudo, esclarecedora para o público. André, antes de terminar, eu queria saber de você se, na sua avaliação, a gente está evoluindo como sociedade para ter mais respeito ao planeta, que a gente chama de casa, mas às vezes não trata como casa, ou se a gente ainda está travado em pensamentos medievais, digamos assim? Rapaz, essa é uma boa pergunta, daria um bom debate, porque em alguns aspectos é sim, em outros aspectos é não, né? E talvez eu acho que dá para dizer que empata um pouco. É óbvio que você vê uma série de questões que vêm fazendo com que o pensamento e a preocupação com a agenda da sustentabilidade, com a agenda ambiental, isso inclui questões sociais também, econômicas, a gente percebe que há avanços, né? Seja, por um lado, grandes empresas olhando para isso até como oportunidade de negócio, o que, no final das contas, acaba impactando na economia. Você vê parte da sociedade mudando suas relações de consumo, buscando também opções que respeitem mais o planeta. Você vê alguns governos e líderes políticos também entendendo a importância disso e botando isso na pauta, mas, por outro lado, você vê que a gente regride em muitos aspectos. Então, sei lá, tirar petróleo da Amazônia, né? Isso não é transição energética. A transição energética é você eliminar o uso de petróleo. O uso de petróleo é exatamente o que está nos levando ao precipício. Nós estamos enfrentando, Pablo, a 6ª extinção em massa. O planeta já passou por 5 extinções em massa. Nós, os seres humanos, estamos sendo os protagonistas da 6ª extinção em massa. Já se perde em escala mamíferos, insetos, polinizadores. A gente está modificando completamente o equilíbrio do planeta. Então, por um lado, você vê que há avanços, mas, por outro lado, quando você vai, por exemplo, e aí, agora em novembro vai ter de novo a COP, né? Que é aquele, hoje, super acompanhado pela imprensa e tal, mas quando acaba a COP, ninguém se entende, não tem acordo. E os líderes voltam em jatinho, que poluem muito mais do que... E aí você não resolve nada, aí as empresas, por um lado, estão fazendo mais coisas, alguns governos fazem também, municipais, estaduais, mas na prática o mundo, e aí gasta-se tanto dinheiro com guerra, o que se gasta com armas, daria para resolver o problema da terra ambiental umas 5 vezes. Tá aí o recado e o alerta de um engenheiro ambiental, um político ativista da ecologia, da sociedade justa para humanos, para animais, para vegetais, para todo o planeta, e também de uma jovem liderança
que faz parte do cenário aqui de Salvador. André Fraga foi o nosso convidado de hoje. Obrigado, André, pela presença. Até um próximo encontro e boa sorte aí no seu mandato. Obrigado, um abraço. Vamos nessa. Valeu.